Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você, afinal, qual é a melhor proteína vegetal para a gente consumir. Muitas pessoas buscam consumir proteína no dia a dia, obviamente, né? A proteína é um nutriente muito plástico, muito importante para a pele, para o cabelo, para a imunidade, para a construção muscular. E muitas pessoas buscam mais fontes de proteínas vegetais. E não só os veganos, os vegetarianos, não. Muitas pessoas que consomem carne, enfim, no dia a dia, buscam mais proteínas vegetais para dar uma equilibrada na alimentação. Então hoje eu vou falar para você qual é a melhor delas, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, porque eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e um beijo no nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais um pouquinho então sobre essas proteínas vegetais. Muitas pessoas têm me pedido para falar mais especificamente sobre proteínas vegetais. Patrícia, me fala mais sobre as proteínas que a gente tem mais controle aí, né? Mais contato no dia a dia. Proteína da soja, proteína do cânhamo, proteína do arroz, proteína da ervilha. Afinal de contas, qual é a melhor delas para a gente acrescentar no dia a dia? Então vamos começar com um detalhe que é bem importante a gente falar, que é essa questão do valor biológico da proteína. Essa questão de valor biológico é muito importante para a gente falar, porque ela está relacionada à quantidade de aminoácidos que tem numa proteína. A proteína é uma unidade grande e ela, digamos assim, quando a gente quebra ela, a gente tem menores unidadezinhas que se formam como se fosse um cordão de pérolas, digamos assim, né? Tem um cordão e cada pérola dessa seria um aminoácido. E claro que tem pérolas diferentes, então você pode ter aminoácidos diferentes. A gente tem alguns aminoácidos que o nosso próprio corpo produz e a gente tem aminoácidos que a gente não consegue produzir de acordo com degradação de outros, né? Combinação. Então a gente tem que pegar da alimentação. Esses são os aminoácidos essenciais e são esses que a gente tem que olhar mais quando a gente observa um aminograma, né, de uma proteína, quando a gente analisa como é que é essa composição de aminoácidos, porque quando a gente tem todos os aminoácidos essenciais, a gente considera que é uma proteína de alto valor biológico, é uma proteína que vai conseguir fazer com que você fique bem nutrido, enfim, né, que seja mais interessante para a sua saúde. Normalmente as proteínas animais têm todos os aminoácidos essenciais e então elas têm um alto valor biológico. Quando a gente vai falar assim rapidamente, normalmente o que era antigamente padrão ouro era a albumina, que é a proteína do ovo, da clara do ovo. Ela tem um valor biológico de 100, que antigamente era o nosso padrão ouro, era a melhor proteína que existia. A digestibilidade dela é um pouco mais difícil, né? Ela tem alguns compostos que podem fazer com que você tenha mais flatulência. Na verdade, não é nem mais flatulência, é um cheiro pior dos gases mesmo. Tem até vídeo falando mais sobre por que às vezes os gases ficam com odor ruim. Eu explico mais essa questão da albumina, do ovo lá. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, se você não sabe. Tem um vídeo aqui, o nome do vídeo aqui é uma setinha, clica ali que vai abrir a descrição, vou botar esse e outros vídeos bem legais lá para você também. A gente também tem a proteína do soro do leite, que é o whey protein. A gente tem diferentes tipos de whey protein, concentrado, hidrolisado, isolado e diferentes valores biológicos de acordo com o processamento que ele teve. Mas o próprio whey protein concentrado, que é o mais básico, digamos assim, já tem um valor biológico bem mais alto. Então, quando a gente vai olhar para o valor biológico das proteínas vegetais, a gente tem que olhar o aminograma delas e ver, na verdade, o que está deficiente, o que está sobrando, para verificar se é uma boa proteína para ser consumida. Primeira proteína que quando a gente pensa em proteína vegetal, a gente pensa em proteína de soja, né? Que é a proteína mais clássica, mais estudada, há mais tempo. E realmente é uma proteína que a gente pode considerar ela uma proteína completa, de alto valor biológico, porque ela consegue atingir as necessidades dos aminoácidos essenciais. Inclusive, ela é bem rica em isoleucina, leucina, varina, que são os aminoácidos ramificados, ou BCAA, como são conhecidos. Então, para quem busca, né, ter mais resistência, ter melhor performance, atlética mesmo, é uma boa opção. Ah, Patrícia, está falando de proteína de soja transgênica. Nem toda soja é transgênica. Então, você pode olhar no rótulo, quando você for comprar a própria soja ou o suplemento de soja, se a soja que você está comprando é transgênica ou não. E é um detalhe interessante para você prestar atenção, com certeza. Tem uma proteína que está sendo muito estudada atualmente, está muito na moda, principalmente fora do Brasil, que é a proteína do cânhamo. E ela realmente é feita a partir da obtenção de um pó fino das sementes de cânhamo. No Brasil isso ainda não está legalizado, mas fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, já está sendo muito consumida mesmo. E ela é uma proteína cada vez mais estudada e com um perfil de aminoácidos bem interessantes. Ela tem os aminoácidos essenciais todos presentes. Com relação à composição, né, assim, a dose que tem de cada um deles,
Daria muito de estudo para estudo, né? É uma proteína mais recente, mas assim, a gente infere que possa ser uma boa opção, principalmente complementar. Como ainda não tem estudos assim muito diretos, dizendo a quantidade, a proporção certinha dos aminoácidos essenciais nela, de uma forma padronizada, o ideal mesmo, se você faz uso fora do Brasil, é que você alterne, né, com outras fontes de proteínas vegetais para garantir que você vai estar conseguindo todos os aminoácidos essenciais que você precisa. Outra proteína que é muito comum ser utilizada por quem é vegano, vegetariano, intolerante à lactose, alérgica, né, à proteína do leite, é a proteína do arroz. É uma proteína de um sabor mais agradável, né? Porque normalmente essas proteínas que vêm à base de leguminosas ou sementes têm um sabor mais terroso, né? Porque elas são feitas a partir da semente crua, normalmente. Então, o sabor é mais terroso, é mais difícil de você acrescentar mesmo, por questão de palatabilidade. E a proteína do arroz é uma das mais palatáveis que existem, até mesmo para crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, às vezes é uma opção interessante, mas ela tem uma limitação justamente na lisina, que é um aminoácido essencial, que ela não atinge a necessidade, ela não tem uma grande quantidade de lisina que possa suprir. Então, ela acaba sendo uma fonte incompleta, mas também complementarmente pode ser interessante para sua alimentação. Quero só fazer uma ressalva aqui, um parênteses para explicar que eu estou falando da proteína do arroz, mas o arroz, por si só, não tem uma quantidade assim tão expressiva de proteína, né? Ele é um cereal que tem proteína, mas a maior fonte de nutriente dele é o carboidrato mesmo. Então, se você busca utilizar a proteína de arroz como uma fonte, uma das suas fontes de proteína, talvez seja mais interessante você procurar os shakes especializados mesmo, né? Em que você pode acrescentar água, bater com fruta, para utilizar isso como uma forma de suplemento mesmo. Porque normalmente os vegetais vão ter uma quantidade de proteína interessante, até mesmo a soja, até mesmo ervilha, o grão de bico, os feijões, mas normalmente a maior proporção é de carboidrato. Então, se você busca suplementar, focar direto na proteína, o importante é que você busque, então, né, num suplemento especificamente. Mas claro que se você for vegano ou vegetariano e quiser ter uma alimentação equilibrada, você consegue tranquilamente fazer isso com a sua alimentação, casando, combinando os nutrientes de uma forma mais, né, enfim, diversificada e numa grande quantidade para atingir suas necessidades de proteína. Outra proteína interessante para consumir é a proteína da quinoa. Você tanto pode consumir da própria quinoa quanto shake de quinoa, né, proteína em forma de shake, da mesma forma que o arroz, né? Mas no Brasil acaba sendo um pouco mais caro, um pouco mais difícil você encontrar um shake só de proteína da quinoa. Mas a quinoa por si só tem um perfil de aminoácidos muito interessante, todos os aminoácidos essenciais, e acaba sendo uma ótima opção. Da mesma forma que o arroz, ela acaba sendo mais rica em carboidrato, então, complementarmente com o restante da alimentação, você pode acrescentar quinoa, mas lembra que da quinoa você vai ter mais carboidrato do que proteína, mas a proteína que tem ali é de excelente valor biológico e muito interessante para você consumir. A proteína da ervilha acaba sendo a mais discutida atualmente, a mais indicada, porque ela tem muitos aminoácidos essenciais. A proteína de ervilha por si só, normalmente, ela é mais limitante em tirosina e metionina, mas existe um tipo específico de proteína de ervilha, que é a proteína de ervilha amarela, que vai ter, sim, todos os aminoácidos essenciais, uma proporção interessante. Então, isso pode ser interessante você ver no rótulo. A proteína de ervilha também, naturalmente, ela é rica em ferro, que acaba sendo uma preocupação, né, para quem é vegano, vegetariano, atingir os estoques de ferro. Então, por isso, ela acaba sendo uma fonte bem interessante, bem completa, bem nutritiva para quem quer suplementar. No caso da sua proteína de ervilha, se ela não for, por exemplo, da ervilha amarela especificamente, e se ela tiver essa limitação desses aminoácidos, lembra que você pode sempre casar, misturar duas proteínas diferentes, como por exemplo a proteína do arroz e a proteína da ervilha. E essa, na verdade, que eu acho que é a melhor opção, um blend de proteínas vegetais, porque ele vai acabar sendo um pouquinho limitante em alguma delas, né? A não ser que você consuma proteína de soja ou a proteína de cânhamo, né? Enfim, mas no Brasil não tem. Então, o ideal mesmo, se você for usar um suplemento proteico, e se a sua única fonte for vegetal, né? Se você for vegano ou vegetariano, que você faça um blend, um mix, ou mesmo que você não compre um blend, compra de ervilha, compra de arroz e consome juntas, né? Um pouquinho de cada, para você já ter o seu próprio blend e garantir que você vai estar consumindo os aminoácidos essenciais todos que você precisa. É bem importante lembrar que quando a gente pensa em atingir as necessidades proteicas para uma pessoa que é vegana ou vegetariana, você tem que pensar nisso em todas as refeições do dia. Então é muito importante que você tente acrescentar alimentos ricos em proteína
ao longo do dia inteiro. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando de proteínas veganas, fontes diferentes, vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você, alimentos que são bem ricos em proteína que você pode acrescentar no seu dia a dia. Claro que no café da manhã você pode usar um tofu, enfim, você pode usar um leite de soja, um leite de ervilha, um leite, enfim, né, que tenha uma capacidade, uma proporção maior de proteína. Lembra das principais refeições de você sempre acrescentar algumas fontes diferentes proteicas. Por exemplo, o arroz com feijão é uma combinação que salvou o brasileiro ao longo dos anos, porque justamente os aminoácidos limitantes do arroz estão presentes no feijão e vice-versa, então eles se completam. E essa mistura de arroz com feijão tem um valor nutritivo, um valor biológico muito interessante para ser consumido. Da mesma forma, o feijão com milho é uma combinação muito interessante. Já falei do arroz com a ervilha também. Então, acrescentar diferentes tipos de alimentos mesmo, que são ricos em proteína, na sua alimentação do dia a dia, vai fazer com que você garanta que você vai ter os aminoácidos essenciais todos. Então, para quem é vegano e vegetariano, o mais importante é variedade alimentar, porque eu conheço muito vegetariano e fala, eu sou vegetariano, mas não tem uma alimentação tão equilibrada assim, né? Vive à base de pizza de queijo, salgadinho, refrigerante. Então, apesar de ser vegetariano, a gente pensa, é muito saudável, mas nem sempre. Então, a variedade alimentar também é muito importante nesses casos. Lembra que eu tenho uma playlist aqui no canal de diferentes tipos de proteína. Eu botei tudo lá, né? Nessa playlist, alguns vídeos que eu já falei sobre o whey protein mesmo, sobre proteína do ovo, né? Albumina. Tem vídeo sobre a proteína do arroz, proteína da ervilha. E aí, se você quiser saber mais sobre alguma proteína específica, vegetal ou não, você escreve aqui pra mim que eu venho e faço o vídeo. Me conta se você tem hábito de consumir algum shake de proteína no dia a dia. Qual deles você tem hábito de consumir? Ou se você pega a proteína toda da alimentação mesmo, qual a sua estratégia? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha porque vai gostar com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.